Quando os noivos planejam o dia do casamento, eles simplesmente aparecem num dia ou passam meses planejando todos os detalhes. Quando você está programando viajar de férias em um determinado dia do mês, você espera até o dia da viagem para comprar as passagens? Por suposto que não. Da mesma forma, se você soubesse que o Messias voltaria 30 dias a partir de agora, você não faria os preparativos finais para estar preparado para recebê-lo? Isto é justamente o mês de Elu, o sexto mês do calendário hebraico. Então, a partir de quarta-feira agora, dia 23 de agosto de 2017, que também será marcado por um eclipse solar total, se inicia o mês hebraico chamado Elu, que é o sexto mês. E tradicionalmente, dentro do judaísmo, Rosh Chodesh Elu marca o início de uma temporada de Teshuvá de 40 dias que culmina com o dia solene de Yom Kippur. Então, o mês de Elu é, portanto, um tempo reservado a cada ano para se preparar para os Yamim Noarim, ou seja, os dias de temor e onde devemos colocar nossa casa em ordem. Então, durante todo esse tempo, temos que estar fazendo um grande esforço para nos arrependermos, para fazer techuvá ao Eterno. E também dentro do povo judeu, esses 40 dias são também chamados de Imei Hatzon. Imei Hatzon significa dias de fervor, pois foi durante esse período que o Eterno perdoou o povo de Israel após o pecado do bezerro de ouro. E alguns rabinos comparam este dia, esses 40 dias, ao número de dias que leva o feto humano para se formar dentro do útero. Então, Elu é como o mês do precursor João Batista, antes da vinda do Messias, durante os dias de festa de outono. E nós, como seres humanos, e especialmente como crentes, nós adoramos fazer as coisas de última hora e, em geral, tendemos a deixar as coisas que precisamos fazer já para o último minuto. Porém, em uma cultura hebraica, preparar e pensar fazia parte de uma vida cotidiana. Em uma cultura agrícola de 2000 anos atrás, havia um processo importante para passar apenas para fazer e desfrutar de pão ou refeição, e tudo isso demorou e teve que ser cuidadosamente planejado e preparado. Porém, infelizmente, devido à nossa sociedade moderna de ritmo acelerado, não precisamos pensar em preparar as coisas como se fazia os crentes do primeiro século. Isso passou para nossas vidas espirituais, onde sempre procuramos soluções rápidas, respostas rápidas, ou seja, o poder do micro-ondas. E a verdade é que nossas almas são o terreno que o Espírito do Eterno usa para plantar sua semente. O chão, primeiramente, deve ser preparado, suavizado, antes que as sementes da sua palavra realmente possam se enraizar dentro de nós. Então, o mês de Elu é aquela época do ano em que nós, como crentes num Deus de Israel, em todos os lugares deste mundo, começamos a preparar nossas almas começar, por exemplo, a procurar resolver os problemas das nossas vidas. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Elu é o momento para a gente olhar para o espelho da palavra de Deus e remover as coisas que estão em nossos próprios olhos, que estão nos fazendo ou que estão nos impedindo de não vermos claramente. E quando vemos claramente, nós podemos ajudar outras pessoas a verem claramente também. Elu trata de preparar nossos olhos para ver diretamente. Porém, o que significa a palavra preparar em hebraico? A palavra hebraica para preparar é a palavra kon. É uma palavra escrita com 3 letras, a letra Kaf, Vav e Nun. E o pictograma dessas letras é bastante impressionante, já que o hebraico antigo, o paleohebraico, era escrito em base a desenhos. Então, a letra Kaf no paleohebraico representa uma mão na parte de trás da cabeça para ungir alguém e significa ungir ou abençoar.
A letra Vav é como uma estaca que prende a tenda de uma campanha e significava conectar-se, ancorar ou estabelecer firmemente algo. E por último, a letra Nun era uma imagem de uma semente, de um espermatozoide que atravessava o chão e significava a vida, ou para trazer a vida ou romper a vida. Então, quando juntamos essas três letras juntas no palhebraico, o significado original da palavra com, que significa em português preparar, na verdade significa a mão ungida sempre irá conectá-lo à vida. Então, preparar é se conectar àquilo que traz a vida. A palavra com é para trazer uma conexão sólida para a vida. Porque o que é que faz um pastor? O que é que faz um mestre? O que Yeshua fez? Todos eles são ungidos para um propósito, conectar o seu povo à vida. Por isso que Yeshua disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós olhamos para a definição bíblica de preparar, descobrimos um entendimento muito rico que é um pouco diferente da nossa definição ocidental. Por exemplo, se vamos ao livro de Juízes, no final da vida de Sansão, nós vamos ter o verdadeiro significado dessa palavra preparar. Em Juízes capítulo 16, verso 26 disse: Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que alpape as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Então, a uma simples vista, não vemos nenhuma palavra aqui preparar neste versículo, porém a palavra portuguesa que aparece nesse versículo aqui, sustém, na verdade em hebraico é a palavra com. Tem outra versão que diz: Deixa-me sentir os pilares em que o templo inteiro está firmemente estabelecido. Então, essa palavra estabelecido é a palavra com. A palavra com não significa juntar alguns ingredientes ou fazer uma lista ou começar a pensar nos seus planos, como acontece com a nossa mentalidade grega romana. O hebraico é uma linguagem concreta. O hebraico é uma linguagem de ação que tem um ponto final e uma conclusão com sua agenda. Então, em hebraico, a palavra com significa estabelecer firmemente, para ser preparado, estar concreto, estar preparado ou ser corrigido. Então, nesse exemplo aqui de Sansão no livro de Juízes, os pilares estavam preparados, o templo para ser usado para um propósito. Ou seja, eles estavam estabelecidos aí para isto. Preparar e para estabelecer não parece ser ideias relacionadas em nossa língua ocidental. Porém, em hebraico são exatamente o mesmo conceito. Todo o propósito de preparar algo é estabelecer isto. Eles são um no momento na mente hebraica e não podem ser separados. Como crença e obediência andam juntos, ou a fé e a obra, um prova o outro, eles não estão separados, eles são errade. É uma unidade, dois componentes que compõem o todo. Um simplesmente não pode existir sem o outro na sua totalidade. Então, quando Deus prepara alguém, nem sempre parece o que nós esperamos. Na mentalidade hebraica, ou na mentalidade ocidental, nós olhamos a preparação como indo à escola, ou como indo à faculdade, ou quando lemos livros e aprendemos tudo o que precisamos aprender para ir fazer o que estamos planejando. É assim que funciona todo o nosso sistema escolar moderno. Porém, no mundo antigo, e principalmente na mentalidade hebraica, para preparar, ou seja, a palavra preparar era ser um aprendiz. Foi para fazer, foi para preparar você aquilo que você aprendeu. Na mesma linha, a maneira como o Eterno escolhe preparar mais frequentemente é através das provações e das tribulações. É através da experiência, das provas, das dificuldades que ficamos mais preparados para fazer o que o Eterno nos chamou para ser feito. As provações em nossas vidas são o que Deus usa para realmente nos treinar e nos preparar e nos estabelecer em nosso futuro. São as tempestades da vida que fazem com que uma árvore se torne forte e suas raízes cresçam profundamente. As provas, as experiências de lutas e provações podem não parecer preparações, mas são justamente nesses momentos em que os pilares do tempo são criados. As provas nos fortalecem por quê? Porque estamos aprendendo a depender única e exclusivamente do Eterno.
Quando não estamos passando pelas provas, pois certamente estaremos nos apoiando em nossa própria compreensão e em nossa própria força. Porém, quando somos colocados em calabouços, perseguidos, caluniados, ou estamos passando por tribulações extremas, isso é quando se forma completamente o eterno em nós, porque diz o apóstolo Paulo que é na nossa fraqueza que somos fortes. E é nesse ponto que nos tornamos estabelecidos. E no livro de Gênesis, no capítulo 41, no versículo 32, disse: E o que sonhou foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus. E a palavra determinada aqui é a palavra com. Ou seja, que o sonho foi a preparação para que a realidade acontecesse. No Salmo 93, versículo 1 disse: O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. E mais uma vez, a palavra firmado no Salmo 93, verso 1 é a palavra com, ou seja, é estabelecido, está fixo e foi preparado para nós. E de fato, em português, na verdade, nós temos um idioma que nos conecta a esta antiga definição de estabelecer firmemente. Nós temos uma palavra ou uma frase quando nós dizemos: você está preparando o jantar. E na verdade, estamos falando sobre preparar o jantar. Não queremos dizer que o jantar está precisando ser corrigido, mas sim que o jantar está sendo estabelecido e está sendo feito em uma posição fixa. Então, como tudo isso se relaciona com a preparação para essas festas que estamos nos aproximando, as festas de outono, neste mês de Elul. Lembre do significado da palavra preparar, com a mão ungida que nos liga à vida. O caminho, a verdade e a vida estão chegando em breve a um planeta perto de você e nós somos ordenados a estarmos preparados. Agora é o tempo, é hoje. Hoje é o dia para se aprofundar e nos perguntar: Pai, o que o Senhor quer que eu aprenda através desse julgamento? O que eu posso mudar em minha vida, Senhor? O que eu posso aprender com essa situação que me ajude a estabelecer a Ti mais firmemente na minha vida? E quando chegamos a esse ponto em que paramos de apontar os dedos a outras pessoas e tentamos fazer com que todos se arrependam e começamos a olhar nossas próprias vidas, todos começaremos a ver as coisas com mais clareza. Nós estaremos mais estabelecidos quando entendemos verdadeiramente as provações e as tribulações. Então, encorajo a cada um de vocês a começar a partir de hoje, cada dia, olhar no espelho espiritual e permitir que o Espírito do Eterno revele as partes da tua vida que precisam mudar e depois se concentrar neles com todo o teu coração. Não gaste mais a tua energia tentando fazer com que os outros se arrependam, se não estão ouvindo de nenhuma maneira. Deixe o julgamento para o grande, para aquele que mora no andar de cima, e admita na tua fraqueza que você não pode fazer sem ele. Então confia nele na tua fraqueza. E lembre-se que todas as coisas na vida é apenas uma preparação para a eternidade.